Olá, o assunto deste Agenda Econômica é a reindustrialização do Brasil. O setor industrial brasileiro é responsável pela geração de mais de 20% do PIB do país. Mas isso é menos da metade do que era nos anos 1980. As causas dessa queda são várias, entre elas a falta de financiamento. Para tentar reerguer a indústria brasileira, o presidente Lula enviou ao Congresso projeto de lei 6235 de 2023, que cria as letras de crédito de desenvolvimento, as LCDs, uma espécie de título público para financiar o empreendimento das indústrias. Para nos explicar como esse instrumento financeiro deve funcionar e a importância dele, eu recebo o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Rafael Lucchesi. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda. Obrigado por estar aqui com vocês na Agenda. A indústria, apesar de parecer que está em queda, né, está em queda nas últimas décadas, como eu falei aí na abertura, gente, é hoje menos de 20% do que era, menos de 50% do que era em 1981, mas tem um papel fundamental na economia brasileira ainda hoje e se a gente quiser ser um país desenvolvido, deverá ter no futuro também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, vamos começar por essa questão dessas letras de crédito que estão sendo criadas, na verdade, ainda, né? Pois é, nós temos aí um grave problema, porque houve no Brasil uma desindustrialização precoce e massiva, no momento em que, no mundo, a indústria é extremamente importante. Veja só, em 1980, a indústria brasileira era maior do que a indústria chinesa e sul-coreana somadas. E em 40 anos, o Brasil teve uma forte desindustrialização e hoje a indústria chinesa, que era menor do que a brasileira, é hoje maior do que a indústria norte-americana e europeia somadas e 25 vezes maior do que a brasileira. Então, nós estávamos no lugar certo em 1980 e estamos no lugar errado em 2024. O que aconteceu? O Brasil, que foi o país que mais impulsionou o seu processo de industrialização desde o pós-guerra e foi a economia que mais cresceu no mundo, se tornou a economia que mais perdeu no mundo nos últimos 40 anos, ao tempo em que a China pegou o bastão brasileiro e se tornou a economia que mais prosperou. Então, está claro que a indústria é o centro do desenvolvimento econômico, porque é o setor que mais inova, é o setor que mais investe, é o setor que mais irradia crescimento para toda a economia. O Brasil precisa fazer essa escolha de futuro. E é claro que o investimento é a base disso. Nós temos que construir condições favoráveis ao que os agentes econômicos investam. Por isso que a LCD, ela tem um papel-chave. Da mesma maneira que o Brasil, corretamente, em 2004, também em um governo do presidente Lula, criou a LCA e as LCI, que são as letras de crédito agrícola e imobiliário, que hoje tem um volume de recursos de aproximadamente R$ 1 trilhão e que tem um papel-chave de impulsionar as atividades agrícolas e as atividades imobiliárias. Então, a LCD, que começa pequena, com 8 bi, vai ter um papel estratégico e crescente para impulsionar o investimento mais nobre da economia, que é o investimento industrial. Rafael, eu vou pedir o nosso diretor de gravação, Marcelo, para colocar aqui na nossa tela um gráfico que mostra um pouco disso que você falou, do processo de desindustrialização do país. E realmente, assim, é patente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do que aconteceu nesse período, né? A gente tinha aqui, em 1981, a indústria era responsável por 44% do PIB e em 91 chegou a 48% do PIB e de lá para cá vem caindo. Teve aqui em 2011 uma subida
né, um pouco melhor, 27%, e agora a gente chegou ao fim de 2023 com 20,4%, números do IBGE. Esse número já é maior agora em 2024, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa queda. O que aconteceu aqui que a gente caiu tanto? É um enredo bem interessante. O que nós temos aí? E no início dos anos 80, nós tínhamos um legado de acerto das 5 décadas anteriores, aonde a locomotiva do crescimento brasileiro se deu com o desenvolvimento industrial. E nós perdemos isso ali no início dos anos 80, primeiro, com a pressão do custo da dívida externa brasileira. Vocês vão se lembrar, o Brasil recorrendo ao FMI, com aqueles planos de reestruturação, com a recessão entre 81 e 83, mas o Brasil era... Processo inflacionário imenso, né? Aí começa o processo de inflação inercial e uma hiperinflação administrada, que vai acontecer, sobretudo, entre a segunda metade dos anos 80 até 94. O Brasil teve 6 planos de estabilização, que inicia com um plano cruzado e termina com um plano real, que é o plano mais bem elaborado, que equaliza a inflação brasileira e domina a inflação brasileira, um plano muito bem orquestrado. O que acontece nesse ciclo? Há uma mudança, uma inflexão da agenda de política pública brasileira para pior. Então, o Brasil, que era a economia que mais crescia no mundo, empurrada pela industrialização, perde esse fôlego. E há uma coordenação financeira exagerada no Brasil, que se inicia aí e que se mantém nessas 4 décadas seguintes e se aprofunda. Hoje nós temos uma excessiva taxa de juros no Brasil. Que, inclusive, há uma orquestração dos agentes econômicos e grande parte da mídia para se criar uma taxa de juros excessivamente elevada. O Brasil de hoje, 2024, nós temos uma inflação baixa, controlada, e ainda assim, todo dia, nós vemos na imprensa um cenário artificial que leva a uma sensação de ter que aumentar juros. Os juros no Brasil são muito elevados, são artificialmente elevados. E o Banco Central e o presidente do Banco Central ajudam essa narrativa que ela é artificial. É uma fake news que é colocado para os agentes econômicos e que cria um enorme revés. Isso é, o Brasil está abraçado ao fracasso. Os últimos 40 anos que a economia brasileira fracassou está associado a isso. É claro que o controle da inflação, é claro que a estabilidade econômica é uma conquista da sociedade brasileira, mas não precisa dessa taxa de juros básica ser tão elevada. E para todo mundo entender, porque essa taxa de juros muito elevada é ruim para a economia, porque ela vai significar menos emprego, menos investimento, menos desenvolvimento econômico. É a economia real pagando um preço pela economia financeira que é artificial, que está ganhando muito dinheiro e que está prejudicando o agronegócio, comércio e serviços e a indústria brasileira. Então, isso é muito ruim. E o próprio Banco Central calcula o custo artificial dessa diferença. A Selic está em 10,5% e a taxa básica calculada pelo próprio Banco Central está em 4,5%. Então, o que significa essa diferença? É o que os economistas chamam de hiato produtivo. Isso significa menos emprego para os trabalhadores, para a sociedade, para as famílias, menos investimento, que é mais desenvolvimento econômico, mais prosperidade, mais bem-estar, porque o preço do dinheiro fica muito caro. Nesse sentido, para a gente fechar então esse tema, quem está ganhando hoje, então, com esse juro tão alto como está? Porque a indústria não está sendo financiada. Claro, é o rentismo improdutivo. É o rentismo improdutivo, os super ricos que não produzem um prego na economia.
Agora, aqueles que produzem soja, produzem carne, produzem frango, estão sendo prejudicados. Aqueles que produzem produtos petroquímicos, aço, construção civil, estão sendo prejudicados. O comércio, o varejo, está sendo prejudicado. Todos os agentes econômicos estão sendo prejudicados. E o mais importante, nós vivemos um mundo que está em grande transformação. O que acontece nos países ricos hoje? O último relatório do FMI revela. Frente à enorme ascensão chinesa, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, estão fazendo grandes programas de investimentos, de desenvolvimento industrial, e estão gastando trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm o IRA, o Inflation Reduction Act, o Chip and Science Act, também a lei do emprego e da infraestrutura, e estão gastando mais de 2 trilhões de dólares na sua reindustrialização. A Europa, com o Green Deal, fazendo grandes investimentos na transição energética, na descarbonização produtiva, até por conta do aquecimento global, e fazendo com isso uma enorme modernização das suas estruturas e dos seus parques industriais. E o Brasil está tentando, o atual governo lançou a NIB, a Nova Indústria Brasil, mas com 60 bilhões de dólares. Ainda é muito pouco. E a LCD é uma boa novidade que vem ao encontro desse processo. É um esforço de estimular mais o desenvolvimento industrial. Mas só um último dado. O que atrapalha muito isso no Brasil? O que atrapalha muito o ambiente econômico? Juros básicos excessivamente elevado e um spread bancário que é resultado da excessiva concentração bancária no Brasil muito elevado. Qual é a taxa média de spread bancário no mundo? 7%. Só para explicar, qual é a taxa brasileira? Bancário um pouquinho, né? Por favor. Para o nosso telespectador. É a diferença, basicamente o lucro do banco entre o que ele paga, a diferença entre o que ele paga para o dinheiro que ele pega emprestado de nós correntistas e o que ele cobra da pessoa, da indústria, para quem ele vai entregar. Perfeita explicação. A taxa entre a captação e as operações bancárias é esse ato. Então, no Brasil é 27%. A taxa média do mundo é de 7%. O spread bancário no Peru é de 7%. O que nós temos de tão pior do que o Peru para ter uma taxa bancária de 27%? O que justifica isso? A excessiva concentração bancária e a ganância. E essa operação, ela é legitimada pelo Banco Central. Está errado. Está errado. E o pior, há uma naturalização disso no debate nacional. Está equivocado essa taxa de juros. Essa taxa de juros pune a economia real, pune os interesses dos brasileiros. O que os brasileiros preferem? Mais investimento, mais emprego, mais prosperidade ou lucro para os super ricos? Porque essa taxa de juros excessiva, ela significa, na prática, um lucro extraordinário para os super ricos, algumas migalhas para a classe média, que vai ganhar na taxa de captação, mas é muito pouco. A sociedade perde muito. E num momento, e isso é importante, em que o mundo está se movendo para frente, e essa taxa de juros absurdamente excessiva, ela contraria os interesses nacionais. E o pior, muitas vezes, o Congresso Nacional, que tem uma boa sensibilidade política para todas as questões, cai nessa verdade única, equivocada, de apostar em aumentar ainda mais a autonomia operacional que é vendida como independência do Banco Central, nessa narrativa que vai contrária aos interesses verdadeiros do Brasil, porque isso pune os agentes econômicos da economia real. Isso pune as pequenas empresas, o pequeno agronegócio, o médio agronegócio e as empresas industriais e até mesmo as grandes empresas, porque torna mais caro o preço do dinheiro desnecessariamente. Vamos falar um pouquinho mais dessa questão da LCD, da letra de crédito de desenvolvimento. A gente teve, como você mesmo citou lá, no primeiro governo, né, do presidente Lula, foi criada a LCI e a LCD
LCA que investem basicamente na indústria e na construção civil. Na agricultura, na agricultura e indústria, da construção civil mais especificamente, né? Só que eles são títulos vendidos pelos bancos privados. Essa LCD criada para a indústria, são títulos vendidos pelos bancos públicos de fomento, como o BNDES, por exemplo. Qual é a expectativa de vocês com a arrecadação disso e quando é que vocês acham para a indústria, ou seja, para o financiamento das indústrias, que tipo de indústrias vão ser beneficiadas por esse processo? Olha, começando pelo fim, isso é um ganho horizontal. O que quer dizer isso, horizontal? Todas as indústrias serão beneficiadas. O volume de recurso ainda é muito pequeno, mas a LCA e LCI, como você bem descreveu, também começaram pequenos. Você vai testando os agentes econômicos e isso vai depois crescendo gradualmente. É claro que a indústria, que representa hoje, em 2024, 24% do PIB brasileiro e a indústria de transformação, 15%, vão estabelecer operações de investimentos, é o setor que tem um investimento mais dinâmico, que tem um papel importante de impulsionar a economia brasileira. Isso é estratégico no Brasil e no mundo. Então, eles vão ter uma necessidade de um volume muito maior. E é natural que, à medida que a LCD comece a operar, vai haver uma curva de aprendizagem dos agentes econômicos e até depois o mercado secundário privado. E à medida que ela vai crescendo, isso vai também se naturalizando e vai se ampliar. É claro que o investimento industrial, ele é a longo prazo. É diferente do investimento agrícola, que é safra a safra. Então, nós temos uma agenda importante de construção no Brasil, de aumentar a sofisticação de um investimento que é extremamente nobre na economia. E o mais importante, com a desoneração também fiscal, que acontece nessas letras, isso acaba estabelecendo um prêmio para a variável mais importante da economia. E acreditamos que, a médio e longo prazo, haja um ajuste no sistema financeiro e o sistema financeiro brasileiro possa se comportar como o sistema financeiro existe na teoria econômica e nos principais países, onde ele é um elemento impulsionador do investimento, porque essa é a principal função dos bancos, recolher as poupanças dispersas das famílias e dos agentes econômicos e transformar isso em investimento produtivo. Só que com essa taxa básica extremamente elevada e o spread bancário, como você bem explicou, também desalinhado e lá em cima, ele acaba sendo disfuncional para a economia. O principal problema hoje da economia brasileira se chama juros elevados. É claro que nós temos a agenda de custo Brasil, burocracia, ainda uma tributação excessiva, mas o principal problema da economia brasileira hoje e que precisa o país fazer esse debate é uma taxa de juros muito elevada que anula uma série de vantagens competitivas que o Brasil tem. A prosperidade está logo ali à frente. Falando como futebol, o Brasil não depende de ninguém para ser campeão mundial na agenda de reindustrialização, de transição energética. Nós só dependemos de nós mesmos. E o principal ajuste está em recalibrar a taxa de juros. Falando nisso, então, essas letras de câmbio, elas custarão mais barato para a indústria? Ou seja, pegar esses empréstimos, que são empréstimos, será mais barato para a indústria? E que indústrias são essas? Pequenas, médias, microindústrias, empresas poderão ser beneficiadas? E o cidadão comum pode investir nesse tipo de... Olha, todas as indústrias serão beneficiadas, como você bem falou. Para que serve a LCD? Para estimular o investimento produtivo. Então, essas operações que vão ser lastreadas inicialmente pelos bancos públicos têm um papel importante de impulsionar o desenvolvimento industrial. A variável dinâmica no sistema econômico é o investimento. O que quer dizer isso? Para que a economia cresça e prospere, os agentes econômicos têm que sentir confiança no
mercado. E uma variável importante é o preço do dinheiro. Se o preço do dinheiro diminui, as empresas vão estar mais estimuladas a investirem. E ao investirem, eles vão criar um círculo virtuoso na economia. Eles vão empregar mais, ao investirem vai haver mais gasto, então toda a cadeia de fornecimento vai se expandir, então a indústria de máquinas e equipamentos vai vender mais máquinas e equipamentos, vai contratar mais pessoas, isso vai criar uma agenda mais favorável a uma profecia autorrealizável de crescimento para o futuro. Quais são os setores mais beneficiados? Quando você reduz o custo do investimento, é claro que as empresas de todos os segmentos e de todos os portes vão estar mais estimuladas a investirem. Aqueles segmentos mais capitalizados vão investir mais do que aqueles segmentos menos capitalizados, mas todos vão investir. A gente olhando, eu pedi o Marcelo para colocar aqui essa outra arte na nossa tela, Rafael, e com aqueles números, né? A gente atualizou aquele número que a gente tinha lá do PIB, era 23, agora a gente tem aqui 25, que 2024, né? Que é 25,5%, 9 milhões, quase 10 milhões de trabalhadores empregados formalmente, né? 34% da arrecadação dos tributos federais, 66% da exportação de bens e serviços, ao contrário do que de bens e serviços, né, da indústria, e 21% dos empregos formais. Que estimativa você faz sobre esses números aqui, a partir de uma queda de juros que permita um financiamento maior da indústria e do sucesso desse processo de lançamento das LCDs? Como é que a gente pode ver uma melhora nesses números, por exemplo, na contratação de mais trabalhadores, na exportação maior, nessa arrecadação de tributos, que a gente tem que pensar em arrecadação, porque a arrecadação é que paga o serviço público, né? Claro, veja só, a indústria é um grande contribuinte. E a indústria é o motor da economia, é o setor mais dinâmico. É o que mais paga os melhores salários, e isso acaba empurrando o consumo para cima, o que é importante. É também o setor que mais inova. Então, se nós pensarmos o progresso técnico em todos os demais setores, por exemplo, no agronegócio, que é um setor importante para a economia brasileira, o ganho de produtividade do agronegócio está associado à mecanização, máquinas, equipamentos, tratores. Empregos. Tem menos empregos, gera 1,5 milhões de empregos. É 7 vezes menos do que a indústria gera. Mas quando o agronegócio se moderniza, ele vai comprar máquinas e equipamentos, isso é indústria. Vai comprar fertilizantes defensivos agrícolas, isso é indústria. Agricultura de precisão, satélite, chip, indústria. Bioeconomia, indústria. Então, tudo isso é um papel-chave, como também nos setores de ponta, nos setores intensivos em tecnologia. Queria que você falasse um pouquinho exatamente disso, desse setor de ponta. A indústria, a gente já fala em indústria 4.0, e a gente está super atrás quando você fala na produção de microprocessadores, de microchips, de nanotecnologia. A gente está atrás. Esses recursos deverão ser usados para essa modernização real e também para uma economia energética aí? Sem dúvida. O Brasil perdeu a terceira revolução industrial, aquela que acontece ali no início dos anos 80. A China acertou e por isso que ela pegou o elevador e cresceu muito. E agora nós vivemos a quarta revolução industrial. Inteligência artificial, internet das coisas, a big data, digitalização de uma forma geral. E é claro, nós temos um parque industrial envelhecido. A idade média das máquinas e equipamentos no Brasil é de 14 anos. Precisamos modernizar. E por que a indústria envelheceu? Porque nós fazemos no Brasil política anti-industrial. Na prática, esses juros muito elevados, muita burocracia, muito custo Brasil. O Brasil precisa destravar a sua indústria. O que o mundo inteiro faz, que é apoiar a indústria, que é o setor mais nobre da economia, o Brasil há 40 anos pune a sua indústria. Então, nós temos que mudar o tabuleiro, deixar essa excessiva financiarização, que ela é inútil para gerar empregos e renda, e calibrar a economia para que a economia real, a indústria, o comércio e serviços e a agricultura possam prosperar. E essa é uma agenda decisiva. Nós precisamos conter a agenda de política pública que vai na direção errada, como aconteceu essa
essa semana. O presidente Ricardo Albán teve um papel-chave no bloqueio da MP 1227, que punia o setor produtivo, e temos que avançar na direção correta, que é reduzir a taxa de juros, desconcentrar a intermediação financeira no Brasil e criar uma agenda de prosperidade econômica. O maior custo fiscal que tem no Brasil não são os direitos sociais. Os direitos sociais no Brasil não são significativos. O maior custo fiscal no Brasil é o custo de rolagem da dívida pública, que, em grande parte, quem ganha com isso são apenas os super ricos. Então, a economia e o Congresso Nacional e o governo e o Banco Central têm que deixar de atender os interesses dos super ricos para atender o interesse da ampla maioria da sociedade brasileira que tem renda média baixa. Como é que fica a questão ambiental, que não dá para a gente não falar dela hoje, nesse processo de reindustrialização? Veja só, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um exemplo, é um grande alerta dramático da emergência climática. Não dá mais para ignorar. E o mundo precificou as emissões de carbono. Então, a transição energética e a descarbonização produtiva está na ordem do dia. Como eu falei há pouco, esse grande bloco de investimentos que Estados Unidos e Europa estão fazendo é para modernizar a sua estrutura produtiva e modificar a sua matriz energética. Só que o Brasil já começa numa posição de grande vantagem. Nós temos já uma matriz energética extremamente limpa. Nós já estamos em 2050 das metas estabelecidas relativamente para os Estados Unidos e para a Europa. Mas isso não significa que nós devemos deitar em berço esplêndido, como está no nosso hino nacional. Nós devemos fazer disso uma vantagem competitiva para colocar o Brasil na condição da Arábia Saudita da energia verde. E isso impulsionar um grande processo de reindustrialização. Mas para que isso aconteça, nós temos que o quê? Baixar o custo do dinheiro no Brasil. Porque a gente só vai dar esse salto para frente do desenvolvimento econômico, gerando mais emprego e renda, e a oportunidade de reconstrução do Rio Grande do Sul vai muito nessa direção, porque a gente não precisa reconstruir como estava antes. Vamos aproveitar para acelerar, e há movimentos na economia que nos ensinam isso, para fazer habitações mais ecoeficientes. Houve uma grande destruição das cidades, além de corrigir, porque vai continuar havendo eventos climáticos extremos e o Brasil tem 1.000 cidades expostas. Essa é uma das metas da nova Indústria Brasil. Então, fazer cidades mais sustentáveis e isso empurrar os agentes econômicos. Eletromobilidade híbrida, tudo isso é uma agenda decisiva para o desenvolvimento brasileiro. Rafael Lucchesi, vamos torcer então para que isso realmente aconteça. Agradeço muito pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser visto no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva lá e curta nossa programação. Muito obrigada e até o próximo Agenda Econômica.